sei que vocês me perguntam, mas me fala qual que é o tamanho que preciso, qual que é a dimensão desse viveiro. Não existe uma regra. Existe você entender tudo que está por detrás disso. Então, quando eu falo meio hectare de lâmina d'água é um mínimo tamanho de viveiro viável para produzir peixes, é porque eu estou falando de uma densidade de peixes de 1 quilo de peixe por metro quadrado. Se você diminui essa densidade, né, você consegue produzir, você precisa de uma área maior para que isso seja rentável. Se você aumenta essa densidade, você consegue fazer com que essa área seja ainda menor do que isso. E é claro, se você trabalhar com espécies que você consiga produzir mais do que uma safra por ano, esse volume, esse tamanho do viveiro aí, ele pode ser ainda reduzido. E um grande exemplo disso que a gente tem é que o André, por exemplo, que é aluno aqui do Aqua Sucesso, consegue ter aí 9 toneladas de produção de peixes em menos de meio hectare de lâmina d'água. Porque ele produz uma espécie que ele consegue fazer mais do que um ciclo, ele tem vários tanques, né, vários viveiros aí ele consegue fazer escalonamento de produção, tá? Então, essas são algumas das condições que a gente precisa levar em consideração. Então, existe uma regra, existe um tamanho mínimo de viveiro que pode ser rentável? Não existe. Existe, assim, quando eu falo de produtividade. Então, na produtividade de 1 quilo de peixe por metro quadrado, ao longo de um ano, 5 mil metros quadrados é uma área viável, é uma área rentável. Pode ser mais do que isso? Pode. Pode ser menos do que isso? Pode. Tudo vai depender da eficiência de produção de cada piscicultura, né? Então, eu estou falando aqui de uma realidade de uma realidade que existe, mas que existem realidades, né, ou propriedades com áreas menores, como a do André, que eu acabei de citar aqui de exemplo para vocês, que são muito rentáveis porque ele consegue ter produtividades maiores. E aí, isso vai depender de situação para situação, de piscicultura para piscicultura, de eficiência de produção para eficiência de produção de cada propriedade. Tá? E aí, como é que você faz para definir o tamanho do viveiro, né? Então, não é assim, então a Soraya falou que 5 mil metros quadrados é o tamanho do viveiro que eu preciso construir, aí você vai cego lá na tua propriedade e constrói um viveiro de 5 mil metros quadrados? Não, não é assim. A primeira coisa que você precisa saber é qual é o tamanho, o volume de água, qual é o volume de água que você tem disponível na tua propriedade? Qual o volume de água que você tem disponível na tua propriedade? Porque construir um viveiro, né? Se você vai construir um viveiro, não dá para você construir esse viveiro sem ter noção do volume de água que você tem disponível, porque pode acontecer de você construir aí um viveiro de 5 mil metros quadrados, achando que vai conseguir ter uma produtividade de 1 quilo de peixe por metro quadrado, como é esse exemplo que eu estou citando aqui para vocês, e aí você não ter água disponível para produzir peixes nessa densidade. Porque produzir nessa densidade de 1 quilo de peixe por metro quadrado, eu preciso ter um volume aí mínimo de renovação de água. Dá para eu produzir peixe em água parada? Dá, eu já falei isso para vocês aqui, mas eu não consigo produzir 1 quilo de peixe por metro quadrado se eu tiver água parada. Então, não é sair dessa live aqui e ir cego para dentro da tua propriedade, construir 5 mil metros quadrados de lâmina d'água, se você ainda nem sabe qual o volume de água que você tem disponível. Então, a primeira questão é, se você vai construir um viveiro, é saber o volume de água que você tem disponível e, em cima do volume de água disponível, fazer a construção desse viveiro. Então, a primeira questão é essa.